Falando aqui sobre essas mudanças na legislação de trânsito e temos mensagem aqui chegando pelo WhatsApp. O Gil Santiago, de Campo Largo, diz o seguinte: boa tarde, Wilson Soler, boa tarde, Gil. Ele diz que, na opinião dele, o governo federal está equivocado em retirar a obrigatoriedade no uso das cadeirinhas. Assunto que a gente está tratando aqui no Bom Dia, vamos inclusive voltar a falar nisso agora. E também com relação à desativação dos radares em rodovias federais. Diz ele, a tendência vai ser, infelizmente, o aumento alarmante nos números de acidentes, inclusive com mortes, é a opinião do Gil Santiago, de Campo Largo. Uma outra opinião que nos chega aqui é da Neide Francischini, do Campo Comprido, aqui em Curitiba. Ela diz o seguinte: eu não me preocupo com a multa em relação às cadeirinhas, porque coloco meu filho na cadeirinha pelo cuidado que tenho com ele e nada mais. Jamais sairia sem a cadeirinha, da mesma maneira que não saio sem o cinto de segurança. Obrigado, Neide, por sua participação. A gente volta a falar sobre esse assunto com a Ana Zimmermann, que está aqui já no nosso telão. Ana, a gente viu aqui que a Neide, por exemplo, demonstra uma consciência, né, sobre o uso da cadeirinha em relação ao filho dela. A preocupação que existe é que nem todo mundo tem essa visão que a Neide tem. Mas é bom que todos tivessem essa visão, sim, Soler. Agora há pouco a gente falou com o médico que explicou pra gente quais as lesões que a criança pode sofrer se não tiver no equipamento desse. Agora a gente convidou um profissional de outra área, professor do curso de Engenharia Mecânica, professor Marcos Schiffler, da UTFPR, que vai contar pra gente, mostrar, inclusive com uma cadeirinha que tá aqui no carro, que é a cadeirinha que o filho dele usa. Ele vai explicar pra gente o que acontece numa batida de trânsito se a criança estiver solta aqui no banco, professor. O que acontece? Então, Ana, Soler, ouvintes, essa cadeirinha ela foi projetada exatamente para diminuir os impactos, né, os efeitos de uma batida que é um esforço dinâmico. Mecanicamente falando, uma batida gera um impacto violento, uma parada instantânea do veículo, e se a criança não estiver protegida, amarrada nesse cinto de 3 pontos, por exemplo, ela vai ser projetada como um bólido, ela vai ser projetada como se fosse catapultada para fora do carro ou aqui dentro do carro, que vai gerar várias lesões. Ela fica solta no carro, fica como se fosse um objeto, uma bola solta. Exatamente, uma bola seria até melhor porque não tem arestas, né? Mas a criança, da forma como ela é, vai certamente ter fraturas, ter problemas no crânio, etc. Então a cadeirinha existe exatamente para isso. E o fundamental é que ela seja extremamente bem fixada, né, corretamente, e fundamental também que as pessoas utilizem a cadeirinha mesmo em pequenos percursos, porque mais de 70% dos acidentes ocorrem num raio aí de 30 km da sua casa. E tem que ficar bem presa também aqui no carro, não é? Exatamente. Então existem vários sistemas que estão sendo desenvolvidos. Existe hoje um sistema já que prende diretamente na lataria do carro. São 2 hastes metálicas, né, em que um cabo pode então ser fixar a cadeirinha na própria lataria, no metal do carro, né? São hastes. Hoje você prende a cadeirinha normalmente com o cinto de segurança, o que é menos seguro. Olha como é importante. Na semana passada, a gente presenciou um acidente numa rodovia, no contorno norte, aqui em Curitiba, em que 2 crianças estavam com a mãe dirigindo, elas estavam no banco traseiro, as 2 nas cadeirinhas, e o bombeiro falou que foi por causa disso que elas não tiveram nenhum ferimento, que não aconteceu nada grave com elas, porque elas estavam nesse equipamento, na cadeirinha de segurança. É isso que acontece, né? Sem dúvida alguma. Inegavelmente, o índice de mortes, de óbitos de crianças ou de pessoas sem o uso de segurança, do cinto de segurança e também sem uso de cadeirinha é muito grande, acima de 70%. Obrigada pelas explicações. Soler. Tá certo, Ana. A gente está falando de algo, né, onde a lei serve também como um caráter educativo, né? O ideal, né, quiçá um dia a gente não tenha leis para ficar, como se diz, o Estado intervindo na vida das pessoas. As pessoas tinham que ter essa consciência, né, de usar um equipamento tão importante como esse aí, né, Ana? Exatamente, Soler. Não é por questão de ser multado ou não, é pela consciência, porque afinal de contas a vida do filho não tem valor, né? É uma coisa que não é pelo valor da multa, é pelo valor da vida do filho. É isso que eu acredito. Eu tenho 2 que já não usam mais cadeirinha, mas sempre usei esse tipo de equipamento. Tá certo. Obrigado, Ana. Valeu.